E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, isso no Velho Testamento, na ordem da sua turma, vamos lá, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Vamos lá. E o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhes porás o nome de João. Vamos lá. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Continua. Presta atenção. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Isso é Velho Testamento, hein? Presta atenção, está falando do Velho Testamento aí. Continua. E irá diante dele no espírito de virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Amém? Qual é o objetivo? Converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhes: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de se cumprir. Continua. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. Continua. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, ficou grávida, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhes então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Estou vendo rápido, porque o texto é comprido para você poder entender. E eis que em teu ventre conceberás e darás um filho, e porás o nome de Jesus. Olha o objetivo. Quero que você leia comigo agora. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Continua. Vamos lá. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Continua ainda. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhes: e será sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Continua aí. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Continua. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Amém? Disse então Maria: eis aqui
a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? O que eu quero trazer aqui, queridos, é o seguinte: a palavra nos fala aí que Jesus, ele viria, já desde Gênesis 3,15, depois que o homem pecou contra Deus, saiu da presença de Deus, Deus já prometeu que daria uma segunda chance, que ele enviaria através da mulher o seu filho, por uma via legal de nascimento, é via mulher. E o que aconteceu? Precisaria ser sem a intervenção do homem natural. Você acabou de ler aí. Por essa questão é que Maria, ela concebeu pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Para que seja ela, mulher, gerando um filho no seu ventre, mas a semente de Deus, para que ele possa se tornar a ponte da eternidade. Significa o seguinte: ele ser homem, nascido de uma mulher, conhecer os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas misérias, as suas fraquezas, as suas indignações, e ele ser Deus, poder chegar diante de Deus, porque ele é Deus. Jesus é chamado ponte da eternidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: até aqui nesse momento, o povo cumpria a lei. E aí, cada um que pecava, né? Chegava nos dias de Zacarias, que o sacerdote, no começo nós vemos ali, ia lá levar o incenso, levar a oferta das pessoas, vinha todo mundo lá, né, trazendo, dependendo do tamanho do pecado, e até que a pessoa julgava o tamanho do pecado dele, trazia lá um casalzinho de pomba para oferecer, trazia lá um animalzinho para oferecer, né, trazia um carneiro, trazia um boi, dependendo do pecado, e tinha gente que acha que podia trazer até elefante, né? Por causa do pecado, né? Se fosse hoje assim, trazia elefante. Eu ia ter que levar um dinossauro. Né? Baleia. Não é verdade? Isso é o que acontecia no Velho Testamento, até aqui onde nós estamos lendo. Porque não havia graça, havia lei. Vocês estão entendendo? E o povo, a Bíblia diz que o povo andava em trevas, porque eles não tinham luz, eles não tinham verdadeira luz, eles não tinham como saber se os seus pecados estavam sendo perdoados ou não. Quando eles traziam os seus animais para sacrifício, e os animais podiam trazer e pecar de novo, porque o animal não era sangue dele, não ia nele. Certo? Quando Deus envia, o povo estava tudo desesperado em trevas. Quando Deus, a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 12 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, a coisa muda. A coisa muda. Não é? Mas a todos quantos perceberam, né? Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, significa o seguinte: a coisa muda aí. Tem uma mudança aí. É por isso que hoje nós temos que viver através da graça, através do reconhecimento daquilo que Deus fez, daquilo que Deus criou, daquilo que... Por quê? Porque vamos pensar no que nós falamos antes aí naquela cidade. Quem não tem Cristo hoje está vivendo na maldição da lei. Já falo isso todo dia aqui, mas sempre tem gente nova que não ouviu. Então, como Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da maldição, qualquer lugar pode ser destruído por causa da maldição, porque está vivendo na velha lei, porque não recebeu Jesus para sanar os seus pecados, ou para acabar com os seus pecados, ou perdoar os seus pecados. É exatamente isso. Agora, e nós recebemos Jesus, e aí continuamos pecando? Não, pecamos ainda, porque na natureza, o irmão já colocou bem aqui, se nós não formos dependentes eternos da graça do Senhor, nós nos perdemos. Precisamos entender que somos dependentes eternos da graça do Senhor em nossa vida. Por quê? Porque estamos sempre errando. Não é? Você pode olhar, por exemplo, as pessoas ao seu lado, né? A mãe do seu amigo, a mãe do seu namorado, enfim,
Qualquer pessoa, se aquela pessoa é boa, mas para ele e para ela, ou para quem está vivendo, ou para esposo, para a esposa, é diferente, porque está convivendo junto. Então nós às vezes machucamos as pessoas sem nós pensarmos, sem nós entendermos que estamos machucando, que estamos magoando, que estamos cometendo injustiça contra as pessoas. E essas injustiças, se fosse no tempo da lei, nós pagaríamos um preço terrível por causa dessas injustiças. Mas agora nós temos Jesus que pagou esses pecados por nós. Aleluia. O que é isso, pastor? O que eu quero dizer, queridos, aqui, você precisa pensar para entender. Todas as destruições da terra, os acidentes bruscos, as coisas que acontecem, não é simplesmente uma fatalidade. Ah, porque o fulano se embriagou, ele ficou bêbado e bateu o carro e morreu ou matou alguém. Não. Todo mundo que ele matou ou que morreu tem que ter uma permissão de Deus. Ninguém morre nessa terra sem ter uma permissão de Deus. A Bíblia nos fala em Apocalipse que quando o cálice da ira de Deus se enche contra uma pessoa, não tem jeito. Simples você entender isso. Eu já expliquei aqui várias vezes, vai ter gente nova. Quando Jesus chega na ilha de Gadareno, ali havia um homem que vivia nu ali, vivia no cemitério, comia até os cadáveres ali. Era amarrado com corrente. O homem era completamente endemoniado. E quando Jesus chega na ilha dos Gadarenos, a Bíblia fala que ali havia legiões de demônios naquele homem, que quebravam as correntes que ele era amarrado. Quando Jesus aporta, chega de base na ilha dos Gadarenos, em Gadara, o que acontece? Aquele demônio vem encontrar com Jesus, porque ele reconhece que Jesus é dono de Gadara. E pergunta: por que o Senhor veio fazer aqui? O Senhor veio aqui para nos destruir? Porque ali estavam legiões e legiões de demônios. E quando Jesus manda ele sair, calar-se e sair, porque ali estava o dono da vida, que é Jesus, eu vou ler para você aqui. O diabo, os demônios que estão naquele homem, diz assim: permita que nós entremos naquela manada de porcos que estão ali sendo pastoreadas. Havia ali um homem rico naquela ilha, perto daquela ilha, que pastoreava, criava porcos. E naquela época, por causa da lei, era proibido criar porcos. Era proibido criar porcos. Por que você acha que o diabo pediu para que eles entrassem na legião ou naqueles porcos? Porque tinha uma legalidade. Porque havia uma legalidade. Está fazendo errado, o diabo disse: eu posso pedir para entrar lá. E como Deus é justo, Jesus está vivendo ainda como homem. Ele não tinha sido ainda ressuscitado. Ele está vivendo ainda a velha lei. A lei também, Jesus também está vivendo a lei na época. Ele tem que cumprir. E aí Jesus ordena, porque o pedido tem legalidade. Quando você chega diante de juiz, levando um pedido segundo a Constituição, corretamente, ele não tem como falar não. É o que acontece, queridos, nas nossas vidas. Aí aquela legião, aqueles demônios, aquela legião de demônios entraram nos porcos. E a Bíblia diz que se precipitaram ali nas pedras e morreram no mar. E eram 3.000 porcos. Quantos demônios tinham no ar? Isso quer dizer que quando nós não nos arrependemos, vai entrando demônios, vai juntando demônios. E a Bíblia diz aí em Apocalipse que aquele que é sujo, suje-se mais. E o que é limpo, limpe-se mais. Por que eu estou falando isso, queridos?
Porque nós precisamos entender o princípio. Senão não adianta nós irmos para uma igreja, para outra igreja, ter uma religião A, B, C ou D, se nós não entendemos o princípio, por que estamos aqui? E o que aconteceu? Quando Jesus completa todo o ciclo da sua vida e ele morre na cruz do Calvário para pagar o preço dos pecados da humanidade, aí a coisa muda. Fica na velha lei quem não aceitou Jesus, condenado na lei, e fica debaixo da graça quem aceitou Jesus. Eu vou trazer para você entender isso. É um grande diferencial. E se você ler, por exemplo, na questão que eu comentei aqui no começo, que eu não quero deixar isso gravado, porque nós estamos falando para o mundo inteiro, eu não quero atingir aquela questão ali, você vai entender exatamente isso que está acontecendo. Porque se a criação de Deus não o reconhece como Deus, tem que ser fulminada. É por isso que eu perguntei, se você fosse Deus, e os seus filhos, para quem você tivesse criado tantas belezas, tantas coisas boas, fosse desobediente ao extremo, o que faria você? Mas Deus fez melhor que nós faríamos, porque Ele deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar. Agora eu quero que você vá para João capítulo 1. Aí você vai falar assim para mim: pastor, esse evangelho é muito duro. Sabe, queridos, nós não podemos ter um evangelho mole porque nunca foi mole. Enquanto você encontra aí, eu quero apresentar aqui o Fernando. Está conosco, Fernando, obrigado por ter vindo. Como nós vamos receber o Fernando? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Segura na cadeira, Fernando. Porque a gente tem que falar isso aqui hoje. O Senhor está mandando, tem que falar. Tem que alertar isso. Quando nós olhamos para a questão de Sodoma e Gomorra, pode deixar ele quietinho. Nós vemos que ali o povo se corrompeu. A Bíblia nos fala várias vezes, Jesus falou sobre isso, os profetas falaram sobre isso, a Bíblia fala sobre isso muitas vezes, né? Mas nós estamos vivendo aqui hoje 4.000 anos depois da destruição de Sodoma e Gomorra. E a gente se pergunta até uma hora assim, mas será que aconteceu mesmo isso? Quantas perguntas dessas eu já recebi na minha vida? Aí alguém fica encontrando, né, coisinhas aqui, dizendo, olha, foi porque houve um vulcão lá, né, aconteceu um negócio lá e veio enxofre, e fogo e enxofre queimou a cidade. E agora? Nós estamos no século XXI, daqui, se Jesus não voltar daqui 1000 anos, você acha que eles vão acreditar nisso? Só vai acreditar, queridos, aqueles que conheceram a palavra de Deus, para saber os sinais que o Senhor está nos dando. É por isso que eu falei para você aqui, nós somos criados para o louvor e a glória de Deus. Se nós não estamos fazendo aquilo para que nós somos criados, né? O irmão falou bem aqui, você trabalha o mês inteiro para quê? Para receber teu salário integral, é ou não? Porque você acredita, é o que ele falou. Você, mãe, cuida porque você quer ter uma família boa, que te honre, que te... Queridos, a vida toda é assim. E na vida espiritual não é diferente. Tudo é um paralelo do que nós vivemos na vida espiritual. Quando nós chegamos lá no capítulo 1 de João, diz o seguinte, coloca para mim, por favor, versículo 1.
Quero que você preste atenção e lembre que você já leu. No princípio era o verbo. O que é verbo? O que é verbo? Palavra. Palavra. Se você pegar lá capítulo 1 de Gênesis 1 e 2, capítulo 1 e 2, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, palavra, disse, verbo de palavra. Amém? E o verbo se fez, o verbo, no princípio era o verbo, era a palavra de Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E eu pergunto para vocês, a maioria sabe, de quem se está falando aí? Continua. Ele estava no princípio com Deus. Vamos lá. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. É por isso que Jesus aceitou vir aqui para morrer pelo teu pecado e pelo meu pecado. Porque lá, quando no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, está escrito assim: e façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Deus estava trino criando o ser humano para habitar numa terra que Ele queria. E é por isso que nessa terra, que em lugar nenhum do mundo, do planeta, nenhum tem gente como é você, numa carne como somos nós. É por isso. A qualidade de Deus no Espírito. É por isso que você tem tristeza, tem angústia, tem problema, não tem alegria, não tem depressão, tem tudo quanto é coisa que não é bom, ronda a tua vida. Porque o teu espírito é da qualidade do Espírito de Deus, que é infinito. E quando o teu espírito não está na mesma dimensão do teu Criador, daquele que Ele criou, ele não vai funcionar corretamente. Em outras palavras, tudo que Ele criou e que Ele deixou para você ver, seria para você glorificar e dizer: eu quero ser feliz porque posso ver, porque posso sentir, porque posso provar. Ainda que alguém for cego com os olhos da carne, ele pode comer e provar o paladar de coisas maravilhosas. Ele pode tocar com o seu tato e analisar o que é bonito e o que é bem feito. Por isso que temos 5 sentidos principais naturais: visão, olfato, tato, paladar. Falta um. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Visão, audição, olfato, tato, paladar. 5 principais naturais. Aí nós vamos para lá. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Senhor conhece todas as coisas, porque foi Ele que fez. Quem fez, conhece. Quem fez, conhece. Sabe, irmão? Mas Jesus estava no Velho Testamento fazendo algo, no mundo estava, mas não como ainda enviado para todo o povo que aceitasse a vida dele. Jesus aparece várias vezes no Velho Testamento como um anjo de Deus, mas não como homem, para ser a ponte da eternidade entre o homem pecador e Deus Santo, para ser, vamos dizer assim, o mediador. Continua, por favor. Quero que você leia comigo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Significa o seguinte: se não tem Jesus, não tem luz. Eu quero que você experimente andar na sua casa sem nenhuma luz. Se você conhece sua casa, se você não tromba na sua própria casa, as coisas. Assim é a vida de quem não tem Jesus. Andando na sua casa que você conhece. Imagine você andando no mundo que você não conhece.
É por isso que erramos, queridos, é por isso que pecamos, é por isso que saímos fora do princípio, é por isso que cometemos pecado e pecado e pecado. Continua. A luz resplandece nas trevas, a luz é Jesus. As trevas somos nós que nascemos segundo o homem natural. Todo homem natural nasce nas trevas, fora do princípio de Deus, chama-se raiz adâmica, por causa do pecado. Por isso que o pecado está embutido em nós. Para pecar não precisamos fazer força nenhuma. Agora, para a gente sair do pecado, precisa fazer uma força terrível. O problema é que o pecado é gostoso, mas traz consequências. Por causa do livre-arbítrio, nós achamos o pecado gostoso, mas só que o pecado traz consequências que nos estraga as nossas vidas. E daí que vem a depressão, a doença, a angústia, enfim, todo o problema que o ser humano vive. A luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Vamos lá. Agora você já começa a analisar com um exemplo. Houve um homem, vamos comigo? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era? Agora estamos falando daquele homem que nós vimos a primeira vez lá. Filho de Zacarias. Ele veio fazer o quê? Anunciar que Jesus iria. O povo se preparasse. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje, queridos? Eu estou anunciando para você que Jesus vai vir. É exatamente isso. Entende? Quando a Bíblia fala assim, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, nós devíamos dizer, há um homem hoje enviado de Deus que é Paulino, que é Carlos, que é, enfim, cada um de nós. Porque se você não for luz para o mundo, você precisa pelo menos ser luz para a sua casa e para os seus. Porque se você não for luz para os seus, para a sua casa, para o lugar que você vive, você vai ter depressão, angústia, tristeza, que nada vai completar a tua vida e a tua alegria. Sim ou não? Porque se não tiver alegria, qual que é o princípio ativo da depressão? Falta alegria. Hã? Falta tristeza. Pronto. Angústia. Entendido? Vamos lá, continua, por favor. Este veio para testemunho, para que testificasse para que se falasse da luz. Quem é a luz? Para que todos crescem por ele. Tem que ter uma força para fazer as pessoas crerem, né? Ele não era luz, falando de João Batista. João Batista não era luz, mas para que testificasse da luz. Continua. Ali estava, Jesus já estava ali, porque você já viu que quando 6 meses já estava, quando Jesus foi gerado, já estava João também sendo gerado, tá certo? Há uma diferença de 6 meses de geração de um para o outro ali. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Quem é a luz que ilumina o homem que vem ao mundo? Não, todo homem que vem ao mundo que não tem Jesus não tem luz. Sabe o que é essa luz, queridos? Entendimento das coisas espirituais, entendimento do verdadeiro homem espiritual que é criado à imagem e à semelhança de Deus no seu espírito. Em outras palavras, jamais um homem ou uma mulher, um ser humano vai compreender as coisas de Deus, os mistérios de Deus, se ele não tiver na luz verdadeira de Cristo. É por isso que quando você vai falar para alguém de Jesus, você que já é cristão de tempo, a pessoa não consegue ver porque ele não, como ser humano comum, ele não tem luz, ele não consegue entender as coisas do Espírito. Amém? Continua, por favor. Estava no mundo, Jesus veio no mundo como homem, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Hoje milhões e milhões e milhões de seres humanos criados por ele não o conhecem.
Alguém viu falar. Alguém não tem tempo, Senhor. O homem, na verdade, não tem tempo para nada, né? E a pergunta sempre é: você tem tempo para morrer? Tem tempo para morrer? Você vai chegar uma hora que você vai ter tempo para morrer, vai ter jeito, vai ter que arrumar um tempo, né? A última coisa que o homem aprende na vida, queridos, é morrer. Falar em morrer, faleceu o pai da pastora Luísa. Eu vou te orar por eles, pela família, hein? Era meu, acho que um dos maiores intercessores de Deus. Maior não, mas acho que um dos maiores, né? Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Porque os homens não se interessam em conhecer aquele que é o Criador. E é por isso que você vê muitos e milhões de pessoas, e até pessoas que já são cristãos, já vão na igreja, mas vivem cheios de depressão, de angústia, de problema, de tudo quanto é tipo de problema. Eu não vou falar em enfermidade da carne, porque a carne é sujeita a tudo. Mas eu quero falar da verdadeira alegria que completa a vida do ser humano. Ou, em outras palavras, a satisfação, o ponto de satisfação na vida do ser humano. Ou grau, melhor falando, de satisfação na vida do ser humano. Continua, por favor, estou terminando. Veio para o que era seu. Ele criou, diga comigo, todos os homens são dele. Todos são dele. Mas os seus não o receberam. E eu pergunto, o que é que você faria com um povo desse? Pois ele não faz. Ele fica esperando e dando chance através dos problemas, daquilo que o profeta está falando, daquilo que uma irmã que prega o evangelho está falando, daquilo que a vida de alguém está falando, para ver se alguém se converte e viva. Porque no Velho Testamento não era assim. E quando uma cidade inteira não se converte, dá o que você está vendo lá. Está louco, pastor? Estou não, queridos. É bíblico. Podem procurar a Bíblia, podem ler Bíblia e você vai entender. Quando fizeram o bezerro de ouro, a terra se abriu e engoliu quantas pessoas? Já preguei ali, quem lembra? Hã? Quem lembra? Aquele tsunami, de pouco tempo lá, quantas pessoas matou? 300 mil pessoas. Parece que não foi nada, todo mundo se esqueceu. Só para relembrar. Eu digo, queridos, que Deus não é bom. Deus é justo. Deus não é bom. Nós só podemos ver Deus bom quando nós olhamos para Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aí sim. Mas quando o homem, Jesus contou algo que é fascinante. Ele disse que um dono de uma fazenda, um fazendeiro, disse para o administrador, chamou de Deus e disse: corta aquela árvore lá. Por quê? Por que cortar a árvore? Senhor, porque aquela árvore não dá fruto. Aí o administrador disse assim: Senhor, deixa eu cavar essa árvore em volta, deixa eu adubar, deixa eu podar ela. Se ao fim do 3º ano ela não der fruto,
Então nós cortamos e lançamos no fogo. Acho que já faz uns 3 anos que esse negócio está pegando lá. E está pegando em todo mundo. Significa o seguinte: quando algo está acontecendo no mundo, queridos, e você pode notar essas pessoas que são malignas no mundo, as suas sentenças quais são? Mas nós achamos que é normal. Ontem foi destruída uma cidade, a Bélgica, que choveu uma chuva que era para 6 anos num dia. Então. Destruiu tudo. Nós estamos vendo aí, acontecendo aí por aí, né? Continua, por favor. Leia comigo. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder. Veja bem, recebeu Jesus, recebe um poder. O poder do quê? De sair fora da tristeza, de sair fora da depressão, de sair fora da angústia, de sair fora dos problemas que assolam nossas vidas. Porque esse poder nós não temos em nós. Esse poder não nos é próprio. Esse poder homem nenhum tem. Esse poder só podemos receber quando recebemos Jesus, por causa do sacrifício da cruz. Nós recebemos um poder. Quando nós tomamos a posição aqui de falar o que está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo de 9, 5 a 14, certo? Aí nós recebemos o Senhor conscientemente. Tem pessoas que são cristãos a vida inteira e têm uma religião a vida inteira, mas nunca disseram com a sua boca: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Sabe o que acontece? Não confessaram Jesus para as suas vidas e não receberam esse poder. E se não receberam esse poder, vão viver toda a vida na miséria, porque não vão ter a revelação do Espírito para que as coisas comecem a mudar nas suas vidas. Pode-se ficar sendo religioso a sua vida inteira, apenas sendo religioso, mas não vai surtir efeito. Porque o dar é de Deus, o receber é do homem. Deus quer nos dar algo, mas nós precisamos receber. Por isso ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, eu preciso receber. A dádiva, Deus quer nos dar o seu Filho. Agora, eu quero receber. Ou eu quero ser contado apenas como mais um cristão? Mas a todos quantos receberam deles o poder, de serem feitos filhos. A Bíblia fala do lugar de quando filhos, herdeiros. Pastor, mas não são todos são filhos? Não, todos são criados por Deus. Todos são criaturas. Quando Jesus falou ali a questão, também no capítulo, aí no Evangelho de João, daqueles homens que estavam tendo as atitudes erradas, se vocês são filhos do diabo, ele falou: porque as suas atitudes são atitudes do diabo e não atitudes de Deus. Mas não que eles são filhos de Deus segundo a carne, ou filhos do diabo segundo a carne, porque o diabo não tem filho aqui. E é por isso que você tem uma guerra na sua vida, porque o diabo tem inveja de você. E tudo quanto você faz na vida e tudo que você pode, o diabo tem inveja de você. E de todos os seres humanos no mundo. Nós vamos terminar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Precisa receber e crer. Agora vai lá para Romanos 9. Romanos 9.
Não é 9 não, é Romanos 10. Para você poder entender aqui. Amém? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm, presta atenção, que eles têm zelo de Deus, porém, como é que está lá? Mas não com entendimento. Está falando de um povo que tem zelo de Deus, que tem uma religiosidade, mas não tem entendimento. Sabe por que não tem entendimento? Porque não tem um Espírito de Deus. Então não tem entendimento. Porque se a Bíblia diz que a palavra diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, com o objetivo de formar e corrigir o homem em toda boa obra. E aí o homem não recebe Jesus, ele não consegue entender as coisas de Deus. Ele ou ela. Amém? Continua ali, vamos terminar. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Jesus. E procurando estabelecer a sua própria justiça, fazendo aquilo que quer, não sujeitaram-se a Jesus, ou a justiça de Deus. Continua. Porque o fim da lei é... O fim da lei é? É só isso. Aí é o fim da lei. Amém? Para a justiça de todo aquele que crê. Agora sim, agora nós vamos lá para versículo 9 do capítulo 10. Aí, mesmo capítulo aí, Romanos capítulo 10, versículo 9 a 14. Pertinho aí. Eu quero que você pense na condicional que tem aí. Existe condicional aí, né? A saber, diga para o seu vizinho aí, você precisa saber. A saber quer dizer, você precisa saber. Amém? Você precisa saber. Olha uma condicional. Se é uma condicional, né? Você pode não, pode sim, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em seu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Inverte aí para mim. Não inverter essa palavra. Será salvo. Vamos inverter de lá para cá. A saber, se você não confessar o Senhor Jesus com a sua boca, e no seu coração você não crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será condenado, ou não será salvo. Amém? Continua, por favor. Vamos comigo? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando você confessa com a sua boca, os principados, potestades, os demônios, eles tremem porque você fala com a tua boca: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor e Salvador. Você fala diante das testemunhas vivas, dos anjos, dos arcanjos e de toda a milícia celestial. Continua. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Então aquele que nele não crê Já está tudo confundido. Amém? O meu desafio, queridos, trazendo tudo o que nós vemos aqui, é uma tomada de posição nova. A Bíblia diz que o Senhor faz novas todas as coisas. Entende? E quando nós vamos ouvindo a palavra, nós vamos nos convertendo através da palavra, porque a Bíblia diz que quando nós ouvimos, nós temos a condição de analisar se aquela palavra ou as questões. É por isso que precisamos colocar o que está acontecendo para colocar os dois lados da história, da questão em pauta. Amém?
Coloque-se de pé, por favor. Jesus não quer nada seu, porque tudo é dele. A única coisa que Jesus quer é que você seja feliz. É que você vença o mal que está na tua vida, na tua família, ao redor, de tudo que você é, ou de tudo que você vive. Levante sua mão direita. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, eu te recebo nesta noite como meu único Senhor, como meu único Salvador. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, perdoa as minhas iniquidades. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero ser salvo. Sabe qual é a diferença disso, queridos? Jesus está no centro, sendo crucificado com dois ladrões. Os dois eram ladrões. A Bíblia chama o bom ladrão, mas ladrão bom não tem, né? A Bíblia chama ele de bom ladrão porque ele se converteu, ele reconheceu. E aquele que era revoltado, que vivia revoltado, mais revoltado, disse: Senhor, Deus, desce daí, salva-te a ti e a nós. Mas o outro disse: Senhor, tem misericórdia de mim quando tu entrares no teu paraíso. Deus falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ainda hoje. Eu quero dizer para você, queridos, a força da palavra. Você precisa entender a força da palavra. Amém? Pai, nós glorificamos o teu nome nessa noite, por causa da tua palavra, do teu evangelho, da tua revelação. Nós queremos orar aqui pela vida da pastora Luísa, do pastor Adriel, da sua casa, da sua família, que o Senhor venha, Senhor, preenchendo toda a lacuna que ali tem ficado, fica. Também sabemos que ele é um homem de Deus, fez bastante coisa pela tua obra. Nós queremos orar, Senhor, por aqueles que não te conhecem ainda, para que se levantem homens e mulheres corajosos para falar da tua palavra, para que vidas e vidas entreguem-se ao Senhor e sejam salvos, sejam transformados pela glória do teu nome. Que vidas, Senhor, se convertam, saiam dos pecados, deixem os seus pecados, as suas vidas erradas e se entreguem a ti, Jesus de Nazaré, para serem curados e transformados. E que a tua graça alcance vidas e mais vidas por este mundo afora, te pedimos em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós e convosco, permaneça para sempre. Amém. Receba em nome de Jesus. Deus abençoe você. Cumprimente seu irmão, sua irmã na graça e na paz de Jesus. Tenha uma semana de vitória. Que você